Bom dia, irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bom estar também com os irmãos que estão aqui conosco nessa manhã. Já foram citados alguns nomes. É uma alegria estar com vocês nessa manhã louvando ao Senhor, que é Deus Todo-Poderoso. Muito bom estar aqui com todos. Essa manhã, nós, como o pastor Takashi comentou, nós vamos dar continuidade, na verdade, é a última mensagem dessa série, Perseverança, um olhar em Hebreus 12. Temos vivido tempos complicados, não é verdade, irmãos? Mas deixa eu ler com vocês aqui um versículo de hoje. Se você pode, mesmo que seus vizinhos te achem assim doidinhos, lê comigo em voz alta, tá bom? Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Veja a situação. Momentos difíceis, pessoas em oposição, perda de emprego por causa de algumas situações, dificuldades em alguns laços familiares, com algumas amizades, sofrimento, isolamento, dificuldade, tanta dificuldade que pessoas pensam em desistir da fé. E alguns abandonam mesmo, por causa desse tanto de dificuldades. E essa situação tem tudo a ver com o que a gente tem vivido, não é verdade? No entanto, essa situação é o que descreve quando essa carta de Hebreus foi escrita, você sabia? A carta de Hebreus, tem a turma que está fazendo Bíblia na quarentena com o pastor Paulo, em Hebreus, deve estar vendo tudo isso aí. Mas a situação que vivia o povo judeu, hebreu, naquela época, era disso aí. E muitos estavam pensando, caramba, é muito sofrimento. Isso aí não tem fim. É muita coisa para mim. Quer saber? Eu vou largar a mão disso aí. Eu acho que essa fé é legal, mas parece que não está resolvendo meu problema. Parece que está tudo muito difícil. Então, vou pular fora. Eu acho que não está dando, não. Nesse contexto foi escrito a carta de Hebreus. Então, isso permeia esse ambiente onde as pessoas estavam, para quem é a vida daqueles leitores originais. Mas tem tudo a ver com a gente, né? O pastor Edu falou, há 2 domingos atrás, ainda começando a meditação, a nossa reflexão, a nossa série em Hebreus 12, ele disse, fique firme na caminhada. Nos lembrou que a caminhada é comparada, a Bíblia, a nossa vida é comparada a uma caminhada, a uma corrida, para alguns, para outros uma caminhada. Ele fez a brincadeirinha lá que nós só na caminhada, né? E tem gente que vai na corrida, mas não importa se você vai na corrida ou na caminhada, nós estamos seguindo em frente. Essa é a nossa vida. E ele nos lembrou, como o pastor Takashi também lembrou nessa manhã, para a gente botar os olhos em Jesus, para seguir em frente, até fortalecer os joelhos cansados, as mãos enfraquecidas, os joelhos enfraquecidos e as mãos cansadas, e a gente seguir em frente com os olhos em Jesus, com os olhos na linha de chegada. Citou a frase do pastor Ziel, que a visão de futuro disciplina o presente. Você tendo ideia aonde você quer chegar, isso faz você perseverar, continuar e ficar firme na caminhada. Seguir em frente. No domingo passado, o pastor Takashi nos falou sobre paz, desafios e os passos para a transformação. Falou sobre a importância de viver em paz, explicando detalhadamente esse processo e o processo de santificação, que
sem a qual ninguém verá o Senhor, diz lá no versículo 14. Viver em paz e santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós tivemos bons motivos para seguir em frente. E hoje nós queremos pensar refletir no último trecho do capítulo 12 de Hebreus, a partir do versículo 18, com os pés no inabalável. E o que eu tenho a ver com isso? É um trecho, se você teve a oportunidade de ler, você vai falar assim, caramba, é uma coisinha meio difícil de entender, já desde o português, né? O autor está falando umas coisas aí complicadas. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Ele começa dizendo assim, olha, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de tais palavras que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Ele começou a falar assim, eita, o que ele está falando? Depois ele chega lá e fala assim, o espetáculo era tão terrível, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial. Mas peraí, o que ele está falando? Estava antes falando de paz, antes ele estava falando para você fortalecer na caminhada, seguir em frente e tal, e agora está falando de monte? O que é isso? O que ele está falando? Lembrando que ele estava falando para judeus, que falar desses montes fazia todo sentido, não precisava de muita explicação. Mas a gente vai fazer assim, botar no Google Tradutor aqui para nós, o que significa essas coisas que ele está falando. Quando ele está falando de um monte que não se podia tocar, que estava em chamas, em trevas, escuridão, tal, e até um animal se tocasse seria morto, para os judeus estava claro, ele estava falando do Monte Sinai. Lembra da história? Quem já leu aí, recapitula. Está escrito lá no Êxodo, quando Moisés foi lá no Monte Sinai receber as tábuas da aliança, os 10 mandamentos, era essa situação, era esse o clima. Moisés subiu sozinho e disse para o povo, fica aí, ninguém chega perto. E aí eles escutaram aquele barulho, aquela escuridão, aquele trovão, ficaram todo mundo com medo, e até o próprio Moisés assim com medo. Então Moisés, pelo amor de Deus, intermedia aí com a gente, porque a gente tem medo disso aí, é muito sério, né? E essa ideia é muito sério, não é de brincadeira. Mas esse era a proposta do relacionamento com Deus. Naquele momento, o pessoal precisava entender que Deus não se brinca, é um Deus sério. E a ideia de relacionar-se com Deus, Deus é um Deus santo, santo, santo. Nós cantamos hoje. É inigualável, incomparável. Nesse é o nosso Deus. Mas para você aproximar dele, só se você não tiver problema nenhum. Porque se você tiver um problema, então não chega nem perto. Porque nosso Deus é santo. E se você tiver cometido pecado, lembra aquela situação do Velho Testamento? Tem que matar um animalzinho, derramar sangue e tal, para você se limpar dos seus pecados. É esse o contexto. Então, tinha aquela situação de medo, tinha aquele monte intocável, mas aquela situação meio de temor, mais voltado para um medo. Mas depois ele fala de um outro monte. Ali no começo, eu estou relembrando aqui sobre o Monte Sinai, dos versículos 18 a 21, tem essa ideia do que caracterizava a espiritualidade, o relacionamento com Deus, naqueles tempos iniciais, antes de vir Jesus. Tá certo? Agora, depois, ele fala um pouquinho mais claro, a partir do 22, mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial. Significa que ele estava falando de outro monte. Então, ele estava falando de um monte antes, que era o Monte Sinai, agora ele está falando de outro monte, o Monte Sião. Gente, só para quem está vendo aí os slides, essas imagens são meramente ilustrativas, não são necessariamente do Monte Sinai e do Monte Sião. Porque hoje o Monte Sião, que é Jerusalém, está cheio de casinha ali, é um lugarzinho até, assim, para tirar a foto, não está tão bonitinho assim, né? Mas só para a gente ter uma ideia, agora olha como ele descreve, mas vocês chegaram ao Monte Sião,
no Monte Sião, a Jerusalém celestial, é a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião, disse aqui na NVI. A igreja dos primogênitos cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram ao Deus vivo, a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador da nova aliança. Percebe a situação? Você consegue perceber um clima assim celestial, tem de alegria, a palavra alegria aparece aí, tem ajuntamento, quanta gente carece de ajuntamento. Eu estou com saudade do ajuntamento. Assim, tem ajuntamento, está vendo aí? Tem milhares de anjos e também tem os primogênitos, tem a gente imagina uma coisa de festa. E fala de Jesus, o mediador, que derramou sangue, é Jesus. O que significa que quando Jesus veio, aquela história de que você precisa cumprir todos aqueles rituais para se aproximar de Deus, não precisa. Porque a gente tem Jesus. Jesus morreu. E isso é muito melhor. E isso é superior. Que vocês, quem estão estudando em Hebreus, devem ter visto isso. Então, isso é muito melhor. E é esse relacionamento que está disponível para nós hoje. Então, quando ele fala assim, olha, você persevera, pensa nessa ideia, porque você tem alguma coisa muito melhor. Você tem alguma coisa superior. Não precisa ser uma coisa pesada. É uma coisa alegre. É uma alegria de ajuntamento. Tem a presença do nosso mediador Jesus com a gente. É por isso que a gente segue em frente e persevera. Porque a gente tem uma coisa muito melhor. Não joga fora. Valoriza o que você tem. Nós vamos seguir em frente. Coloca os pés firma os pés nessa aliança que Jesus fez com a gente. E quem recebeu Jesus no seu coração tem posse dessa aliança. Viva de acordo com isso. É isso que você tem. É uma coisa muito melhor. Então, firma os pés nessa aliança. Seguindo em frente, tem uma outra coisa que o autor de Hebreus fala, a partir do versículo 25, que também às vezes a gente fica sem entender. Cuidado! Em algumas versões diz, atenção! E você já está morrendo de medo, porque você já está com aquela ideia do Monte Sinai, né? E você já está todo amedrontado com barulhão, barulho, escuridão e tempestade e tal, e você não toca aqui, você está amedrontado e cuidado. Não, é tipo, presta atenção. Abre os olhos. Tem algumas coisas que são diferentes. E aqui ele fala, não rejeitem aquele que fala. Ele está falando de Deus. Deus está falando para você, gente, presta atenção. Não rejeita, não recusa, porque Deus que criou os céus e a terra, que governa sobre todas as coisas, é aquela voz que abalou a terra e agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isso é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Gente, isso aí é complicado, né? O que significa? Sabe que eu lembro, quando eu era criança no interior, talvez aqui a maior parte não vai ter ideia de como isso funciona. O pessoal ia bater café. O café tira da árvore, seca, e depois tem aquela casquinha que tem que tirar, e eles têm que bater café. Bom, vamos ver se eu tenho uma imagem que você conhece, pelo menos. Quando você torra amendoim na tua casa, no seu fogão a gás, no seu forno, com casquinha, você vai lá e tira a casquinha. Não sei se você já teve experiência. Você tem que tirar a casquinha. Você não vai um por um. Você desmancha aquela casquinha, solta ela do amendoim e bate. E com uma casquinha leve, você joga para cima, segura o amendoim que é mais pesadinho, puxa para cá e a casquinha que é leve vai embora. Pensa nessa ideia de que o abalado pode ser removido.
nessa metáfora. Então, quando Deus está governando todas as coisas. Só que tem coisa que tem nada a ver. É casquinha. E um dia, Deus vai separar e vai chacoalhar e vai ficar com o que não pode ser abalado. E aí, quando ele está falando isso, ele está falando o seguinte: presta atenção, cuidado. Tem coisas que vão cair fora. E se você está com o pé nisso, desculpa, vai junto. Né? Mas a ideia é assim, cuidado, presta atenção, Deus está falando, ó, a gente vai abalar as coisas. Então, põe os pés naquilo que não pode ser abalado. Está falando assim, olha, as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado. Isso é das coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Então, quando a gente pensa nessa circunstância de sofrimento, nessa circunstância de dificuldades, a gente pensa que algumas coisas são transitórias, não vão entrar naquela categoria inabalável. Então, a gente foca os olhos nisso. Por isso, no versículo 3, que o pastor Takashi nos lembrou, a gente olha para Jesus. E certas coisas que estão em volta, que nada a ver, se segue em frente, porque isso aí vai passar. Isso vai ser das coisas que vão ser abaladas e vão ficar. Um atleta, a gente lembra do pastor Ziel de novo, que é um maratonista e sempre conta muita história. Eu lembro que ele falava assim, olha, para eu me manter em forma e estar apto para correr, eu vou treinar, tá frio pra caramba. Hoje deu uma esquentadinha, né? Tá frio pra caramba, mas ele vai, de manhãzinha. Tá chovendo, não interessa, ele vai. E aí a subida, não interessa, ele vai. Por quê? Porque ele está com os olhos lá na frente. Então a gente não desanima, a gente segue em frente. Porque essas coisas aí vão passar. Por causa do alvo que a gente tem. Então, quando a gente pensa nisso, no versículo 7 ele falou, suportem as dificuldades, recebendo como disciplina, porque Deus nos trata como filhos. Às vezes o pai e a mãe falam para o filho, vai estudar. E o filho, eu não quero estudar, você não gosta de mim, você está me mandando estudar, você está me obrigando a fazer a lição, eu não gosto de estudar. Peraí, isso aqui, essa disciplina, é porque a gente quer treinar você para uma coisa melhor. E nós temos uma coisa melhor. Uma coisa que não é, sabe, a diferença entre um joguinho ou uma coisa na TV que passa e daqui a pouco passa de novo, porque a programação fica tão repetida. Mas tem coisas que vão ficar. Então, bota os pés nisso. Firma os pés nisso. E lembra daquela situação... O pastor Takashi nos falou sobre sem paz e sem santidade ninguém verá o Senhor. E no versículo 16 ele conta a história de Esaú. Esaú era filho mais velho, considerado filho mais velho de Jacó, apesar de que ele tinha um irmão gêmeo. E tinha toda uma regalia por ser filho mais velho. Ele ia receber toda a herança do pai. Ele ia receber o nome na linhagem. E hoje em dia, assim, para a gente... No mundo de hoje ocidental, isso não faz muito sentido. Mas no mundo oriental, estar na linhagem do pai, seu filho mais velho, tinha um significado muito importante. E um dia ele chegou e falou assim, pro irmão, eu estou morrendo de fome. Ele falou assim, eu tenho um prato de lentilha. Gente, convenhamos, não era um churrasco. Não era nem estrogonofe. Era um prato de lentilha. E não está escrito na Bíblia, mas espera aí. O Esaú, filho do Jacó, filho do Isaac, desculpa, filho do Isaac, príncipezinho, né? Pode ser que estava morrendo de fome, mas não devia estar uma semana sem comer. Eu imagino, tá? Não está escrito isso na Bíblia. E ele, mas eu estou morrendo de fome, que acho que eu vou morrer. Aí o irmão falou, tem um prato de lentilha. Tá bom, então fica com tudo isso, direito de primogenitura teu, me dá esse prato de lentilha. Gente, peraí. Você jogou tudo fora por alguma coisa que era temporária, porque ele come um prato de lentilha, daqui 4, 5 horas ele está com fome de novo. O que ele tem para jogar fora agora?
entende? Com uma coisa que era muito melhor e muito superior. Então, suporte as dificuldades. E eu acho tão linda essa palavra que está escrito lá no 15, que diz assim: para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ai, Deus foi ruim. Não, gente, às vezes a gente faz escolhas e a gente se exclui da graça de Deus. A gente toma uns caminhos que vão para longe de Deus. E ele fala aqui nesse contexto: atenção, cuidado, presta atenção. Tem coisas, as coisas que são abaladas vão ser removidas. Fica com o que é inabalável. O que é inabalável do Senhor. Firma os pés nisso. E continuando, lá no versículo 28, a terceira parte. Olha, já que você é da aliança que é melhor e superior, e já que você está com os pés no inabalável, então viva o reino do inabalável. Viva de acordo. É isso que ele está falando. Olha lá. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Tem gente, de vez em quando eu até escrevi uma vez um devocional sobre isso, que tem diabetes espiritual. Está no meio de um monte de energia, de glicose, mas não consegue botar para dentro da sua célula, né? Tem um reino inabalável à sua disposição, mas vive como se não tivesse. E está o tempo inteiro reclamando pelo que não tem. E não consegue ser agradecido, louvando ao Senhor por tanta coisa que Deus tem feito na nossa vida. E viva de acordo com esse reino, de modo aceitável. Adoremos de forma aceitável, que agrada ao Senhor. Ele diz lá em João 4, em espírito e em verdade. E a gente viva não da boca para fora, não assim, sabe, falando como se isso aqui você lembra de Deus quando chega domingo, ou quando chega 8:55, que vai começar o culto. Ou você fala, o culto hoje que eu não vou ver agora de manhã, que eu estou ocupado, que eu vou sair para passear. Então depois eu vejo o culto, isso depois às vezes não chega. Então, ele diz, viva de acordo com o inabalável. Adore, viva de forma aceitável ao Senhor, com coração puro, sincero, só com Jesus no coração. Não tenha outras coisas no coração a não ser Jesus. Não divida seu coração, que é puro, a única vida que você tem, com fake que não é Deus, que não é Jesus. Fica com Jesus de verdade. Só Jesus no coração. E não chega para Jesus com segunda intenção. Jesus, eu vou lá, tá? Mas o senhor também... Depois o senhor faz umas coisinhas para mim, né? Peraí, coloque-se no seu lugar. Deus é Deus. Deus continua sendo aquele Deus santo, fogo consumidor. Deus continua. Só que Ele dá espaço para a gente, de forma calorosa, para um relacionamento afetuoso, na graça. Em que não depende dos nossos rituais, mas Ele quer o nosso coração, que seja inteiramente do Senhor. Então viva de acordo. Nosso Deus, não é aquele, tem gente que pensa o seguinte, nosso Deus é muito bonzinho, então, eu dou um jeitinho e vou assim, e quer manipular Deus. Deus perdoa mesmo, né? Então, Deus, eu conscientemente vou fazer uma coisa que não é legal, mas o Senhor perdoa mesmo, né? Não brinca, gente, não brinca. Tem coisa que vai ser abalada, não fica com isso. Não se exclua da graça de Deus. Deus é um Deus soberano e todo-poderoso. Deus é um Deus santo que governa e aguarda para estar conosco. Então, por isso, a gente fica com os pés naquilo que é inabalável. A gente segue em frente nessa caminhada, a gente persevera com os olhos em Jesus, seguindo com aquilo que não vai desmanchar, não vai ficar para trás. Porque esse é o nosso reino, essa é a nossa aliança, que é muito maior, que é muito melhor. Então, eu convido você, nessa manhã, nós temos vivido tempos difíceis, é verdade.
E muitos têm desanimado. Muitos falam assim, ai, Jesus está demorando muito para responder. E tipo assim, como aquela criança que, né? Jesus não fez o que eu quis, então eu fico assim, Jesus, eu não quero mais saber do Senhor, eu estou de mal. Às vezes a gente não fala exatamente assim, né? Mas a gente age assim, né? Mas Jesus está falando, o autor está nos lembrando, através desse texto, tem sido momentos difíceis e eu não nego. Muito sofrimento, muita oposição, muita pressão, mas não desanima. Alguns ficam tentados a desistir de Jesus por causa do excesso de sofrimento. Alguns, nessa sensação de sofrimento, ficam perdidos no meio de tantas informações e tantas ofertas, ficam seduzidos por aquilo que não é o melhor e não é o superior. Mas a nossa aliança é superior e é a melhor. Fica com ela. Fica a dica. Fica atento, coloca os pés, o coração, a vida por inteiro naquilo que é inabalável. Foco, firmeza no que é inabalável. Não vale a pena você pôr o pé, firmar a tua vida, teu coração numa coisa que hoje está aí e amanhã não está. E o que nós cantamos também, nosso Deus é ontem, hoje vai ser para sempre. Esse é o nosso Deus. Essa aliança, esse relacionamento que Deus tem para nós. E que o Senhor te convide. Se Deus está convidando-nos a viver pelo reino, de forma agradável ao Senhor. Com os pés naquilo que o Senhor tem, firme na caminhada. Olhando para Jesus. E a gente não fique desclassificado dessa corrida, desqualificado, nos excluindo da graça. Nós temos uma coisa que é melhor. Então coloca o pé no que é inabalável, no que vale a pena. Persevera, segue em frente. Essa é a vontade do Senhor para mim e para você. Agora a bola está com a gente. O que a gente vai fazer disso que nós temos ouvido? Esse é o nosso Deus. E esse é o convite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é verdade que temos vivido tempos difíceis. E quantos de nós, nesses tempos difíceis, talvez estão procurando uma solução mais rápida? Talvez uma coisa que parece legal, mas é uma coisa que não é verdadeira, não é o melhor, não é o superior. Nós temos sido tentados, às vezes, a desistir. E tocando a nossa vida de uma forma assim, levando. Mas o Senhor nos convida, através de Hebreus 12, a seguirmos em frente, com os olhos fixos em Jesus, vivendo em paz e santidade, não nos excluindo da graça, usufruindo daquilo que o Senhor tem nos dado, porque o seu reino é muito melhor. E o Senhor tem um reino inabalável, sua aliança para conosco. Ajuda cada um de nós na nossa dificuldade. Tem misericórdia de nós, Pai. Clamamos a Ti. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento. E dá-nos coragem para não só entender, mas realmente botar um passo na frente do outro, perseverando no Senhor. Com as nossas atitudes, um passo atrás do outro. Pedimos a Tua graça e desde já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor está conosco nessa corrida, nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.